Então vamos iniciar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Estaremos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bom, hoje nós vamos falar sobre os 10 mandamentos da lei de Deus e os 5 mandamentos da igreja. Então, dando continuidade, ao nosso aprendizado, hoje nós vamos saber um pouquinho mais sobre essas leis que Deus nos deixou e essas orientações que são orientações da igreja, Nós vamos conhecer um pouquinho mais para que a gente possa viver mais santamente. Nós aprendemos inclusive no Antigo Testamento, que as religiões abraâmicas, aquelas que descendem de Abraão, que nós aprendemos no Antigo Testamento, que são elas, cristianismo, judaísmo e islamismo, essas religiões, elas seguem os mandamentos de Deus. Nós sabemos que existiam muitos preceitos, mas esses preceitos, eles vão ser unificados em 10 mandamentos, que também são chamados de decálogo. Sabemos que esses mandamentos, eles foram escritos pelo dedo de Deus em 2 pedras. E em que linguagem que nós sabemos que foram escritos? Em hebraico. Nós vamos ver os mandamentos, eles vão aparecer em 2 momentos na Bíblia, no Antigo Testamento. Vai aparecer no livro do Êxodo e também no livro do Deuteronômio. Então, esses mandamentos, eles vão incluir instruções de como o povo hebreu faria para não adorar outros deuses, honrar pai, honrar mãe, guardar o Shabá, que era o dia do Senhor, o sábado para eles. Proibia também esses mandamentos: idolatria, blasfêmia, assassinato, adultério, roubo, desonestidade, cobiça. Esses mandamentos, então, como eu falei, eles foram escritos pelo dedo de Deus. Eles vão sintetizar todas as prescrições que nós temos no Antigo Testamento. Esses mandamentos, eles vão nos apresentar deveres fundamentais de nós, homem, para com Deus, para com o próximo e também para com a igreja. Falamos um pouquinho do Antigo. Vamos agora para o Novo Testamento de Jesus. Com a nova lei, ao anunciar o Evangelho, o reino de Deus, Jesus ele dá um sentido último a essas verdades reveladas por Deus no Antigo Testamento. Ele renova essa aliança de Deus e do homem. Ele instaura a nova aliança. Para Jesus, toda a lei de Deus resume no mandamento do amor. Amor a Deus e amor ao próximo. Olha como ele simplifica, como é mais fácil amar, A gente consegue agradar a Deus e amar o próximo de uma maneira muito mais simples, com o mandamento do amor. Nós vimos que os judeus tinham quantos mandamentos? Vocês que fizeram o resumo, 613 leis, mandamentos no Antigo Testamento, Nós tínhamos lá 365 proibições e 248 preceitos. Olha quantas leis que nós tínhamos. Nesse emaranhado de leis, certamente tinha divergência do que era mais e menos importante, Então, cada um achava que determinada lei era mais ou menos importante. Não tinha dúvida, porém, que o maior de todos os mandamentos era o amor a Deus, e isso estava em primeiro lugar. Esse mandamento do amor a Deus, ele constitui o Shema dos judeus, Que é um versículo que todo judeu repete, ele reza todos os dias. Inclusive, nós temos até uma música na nossa paróquia que fala do Shema Israel. Escuta, Israel, O Senhor é nosso Deus, o Senhor é um. Bendito seja o seu nome, glória pelo seu reino por toda a eternidade. Então, é um hino de adoração a Deus, que é o Shema dos judeus. Jesus, ele reúne tudo isso, todas essas leis, em 2 mandamentos. Ele mostra que, na realidade, não pode haver o prejuízo de um em detrimento do outro. Os 2 são importantes, O amor a Deus e o amor aos irmãos. Agora, então, nós vamos ver um pouquinho, primeiramente, os 3 mandamentos que se referem a Deus.
e na sua sequência os 7 mandamentos que se referem ao próximo. Então vamos lá. Hoje nós vamos entender um pouquinho mais sobre esses mandamentos, sobre a nossa conduta diante deles, o que podemos, o que devemos e o que não devemos fazer. Então, o primeiro mandamento da lei de Deus: amar a Deus sobre todas as coisas. Quando se fala de Deus, fala-se de um ser constante, imutável, fiel, perfeitamente justo. Deus é o fundamento de todo o universo. Tudo o que existe foi criado por Ele. Ele criou tudo a partir do nada. Nós, homens, não criamos nada. Nós transformamos aquilo que Deus criou. Mas o único que pode criar é Deus. Deus é eterno, Ele é incriado, Ele não teve princípio e Ele não terá fim. Deus, Ele é onisciente. O que é onisciente? Ele sabe tudo, nada lhe é oculto. Ele sabe de todas as coisas. Ele também é onipotente. Ele pode tudo, nada é impossível para Deus. E além disso, ele é onipresente. Ele está presente em todos os lugares, ele pode estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Deus é Pai, Deus é amor, é perfeitíssimo. Deus tem uma glória infinita, uma majestade suprema. Todos nós que somos suas criaturas devemos reconhecer essa grandeza e se curvar diante dele. Por isso que ele condena o politeísmo, formas de idolatria. Então nós temos que amar um único Deus, não mais do que um Deus. Ele é o Deus uno, o Deus criador de todas as coisas, se revela para nós. Nós temos essa verdade na Sagrada Escritura, não temos dúvida disso. Então devemos amar esse Deus que nos criou, que nos presenteia diariamente com seu amor e a sua misericórdia infinitas. Adorar, orar a Ele, oferecer sempre o culto devido, cumprir promessas e principalmente obedecer os mandamentos. Então, para cumprir o primeiro mandamento, nós devemos abolir o quê? Primeiro, superstição. Se você tem uma ferradura atrás da porta, se você deixa o seu potinho com sal grosso, se você usa a pirâmide, gente, isso é superstição. Você não está acreditando no poder de Deus, você está dando poder às outras coisas, coisas criadas, e não ao incriado que é Deus. Então, primeira coisa que temos que abolir é superstição. Depois, o ateísmo. Não dar o lugar devido a Deus. Primeiro lugar de tudo é Deus. Então, a falta de credulidade em Deus. Magia. Procurar magia, espiritismo, invocação de mortos, idolatria, outros deuses que não o Deus verdadeiro, blasfêmia contra Deus e contra os santos, essa maledicência no nome de Deus. Tentar a Deus, olha Deus, se o Senhor não fizer isso aqui, para o Senhor ser Deus, não, Ele é Deus sempre, se Ele fizer ou se Ele não fizer, Ele vai ser Deus sempre, né? E o recurso a Satanás, já que eu não consegui de Deus, eu vou bandear para o outro lado. Isso é um perigo absurdo, né? Esse recurso a Satanás, aos demônios, para descobrir futuro, para consultar horóscopo é outro pecado, necromantes, que é aqueles que consultam mortos, cartomantes, que leem cartas, quiromancia, que é a leitura de mão, tirar sorte, fenômenos de visão, recurso de médiums. Tudo isso é um desejo de obter para si os poderes ocultos, né? Aquilo que nós devemos confiar e guardar e confiar na misericórdia de Deus. Essas práticas todas que eu citei, ela deixa a pessoa predisposta, aberta para a ação do demônio na vida delas. A igreja, ela ensina que Deus pode revelar o futuro aos seus profetas. Isso ele faz na Sagrada Escritura, quando ele deseja e quando ele precisa. Agora, nossa atitude cristã consiste em quê? Em se entregar na confiança nas mãos de Deus, porque a providência de Deus vai providenciar tudo aquilo que é necessário para a nossa salvação. Então, nós não nos cabe saber a hora, o lugar, o momento, cabe-nos viver cada dia confiando em Deus. É isso que nós devemos fazer. Agora, também, por um outro lado, não quer dizer que essa confiança vai nos tornar imprevidentes. Isso é importante, né? Aí pode se tornar uma falta de responsabilidade. Então, quer dizer, não posso, de repente, como eu confio muito em Deus, eu posso me atirar da ponte. Isso é imprevidência.
né? Na verdade, eu estou testando Deus, não é assim. Então, Deus nos deu sabedoria, nos deu o discernimento para que a gente tenha o cuidado humano. Então, a gente tem que ter cuidado com os perigos, roubos, acidentes, com a saúde, com a segurança, porque aí Deus faz a parte dele também. Agora, nós vamos fazer um exame de consciência referente ao primeiro mandamento, para a gente ver se a gente está pecando contra esse primeiro mandamento. Primeiro, eu descuidei do conhecimento da minha fé, tal como o catecismo ensina, a igreja ensina, as homilias me falam. Eu descuidei, não quis procurar esse conhecimento, busquei somente o mundo. Eu acho que para vocês que estão buscando agora tanto a reciclagem quanto o crisma, não vai proceder, porque vocês estão na busca de Deus. Né? Então é exatamente isso. Deus coloca esses recursos para que vocês tenham mais conhecimento deles. Então vocês estão nessa busca. Mas se uma hora, em algum momento, você achar que já sabe tudo, se de repente eu cruzo os meus braços e falo, já sei, não preciso saber mais nada, quem sou eu? Eu já estou me igualando a Deus? Não, Deus sempre tem coisas novas para me revelar. Eu tenho que procurar saber cada vez mais. Então, essa é uma obrigação do cristão. Então, se eu não estivesse fazendo isso, estaria cometendo um pecado grave. Alguma vez eu duvidei deliberadamente de algum ensinamento da igreja ou eu neguei? Por quê? Porque a igreja, todos os seus dogmas são inspiração divina. Né? Nós temos a tradição, nós temos a Sagrada Escritura que nos alicerça em todos os ensinamentos. Então eu tenho o Espírito Santo de Deus agindo verdadeiramente nessa cabeça que é Cristo e nós somos os membros. Então, se eu estou duvidando a Deus, de Deus. Né? Eu não estou amando Ele sobre todas as coisas. Então é um outro pecado. Eu participei alguma vez de algum culto que não era católico? Se eu tenho a minha fé, eu tenho a minha religião, por que eu participei de outro culto? Isso é um pecado. Alguma vez eu li, com a consciência daquilo que eu estava fazendo, alguma literatura herética, blasfema ou anticatólica? É lógico que se eu fizer uma leitura no sentido crítico de depois fazer uma defesa católica é uma coisa, mas eu li por curiosidade e no final até indaguei e falei, olha, será que isso não é verdade? Será que eu duvidei? Eu fui testando a minha fé? Eu pratiquei alguma superstição? Horóscopo, adivinhação, leitura de mão, tudo isso é pecado, né? Eu presumi que em algum momento da minha vida que eu seria salvo de qualquer forma pela misericórdia de Deus, sem precisar das minhas ações, isso é um pecado. Isso eu estou tentando Deus, né? Será que em algum momento eu achei que Deus seria tão misericordioso que eu pudesse fazer qualquer coisa que Ele seria misericordioso e me salvaria, sem que eu merecesse isso? Então eu deixei tudo nas mãos dele, lavei as minhas mãos e não quis fazer mais nada. Isso daí também é um pecado, porque eu não estou amando a Deus da forma que eu deveria, né? Alguma vez eu dei demasiada importância para a criatura, atividade, objeto. De repente eu tenho um ídolo do rock, um ídolo do futebol. De repente aquilo é tão importante que ele está tomando o lugar de Deus. A minha coleção de selos está sendo mais importante do que Deus, né? E também as minhas orações, né? Será que eu tive um momento de dedicação diária a Deus? Em que eu entreguei a minha vida a Deus? Ou será que um dos dias eu me esqueci dele? Então eu não amei ele sobre todas as coisas no meu dia. Então, todos esses aí são pecados que atentam contra o primeiro mandamento da lei de Deus. Bom, vamos para o segundo. Não tomarás o nome do Senhor em vão. O Catecismo da Igreja Católica, no capítulo 2146, fala o seguinte: ele proíbe esse mandamento, o abuso do nome de Jesus Cristo, da Virgem Maria e de todos os santos. Não é somente o nome do Senhor, porque todos estão no céu na presença de Deus. Então, nome do Senhor Deus, Jesus Cristo, Virgem Maria e de todos os santos. O que é uma blasfêmia? Isso é considerado uma blasfêmia. É o desrespeito a Deus e ao seu nome. É proferir contra Deus palavra de ódio, de censura, de desafio. É dizer mal de Deus. É faltar-lhe o respeito nas conversas e abusar do nome dele. O catecismo ainda vai falar o seguinte, que também é blasfematório recorrer ao nome de Deus para justificar práticas criminosas. Isso é tão comum, né, na nossa política, principalmente.
práticas criminosas a gente recorre ao nome de Deus. Quanto juramento em falso é feito? Reduz povos à escravidão. Quantos povos são escravizados em nome de uma religião, dizendo que tem um Deus acima deles, né? Tortura, condenação à morte. Né? A gente vê ali, a gente presencia no Oriente quantas pessoas foram mortas por conta da sua fé, né? Justificando que a lei de Deus manda que sejam mortos todos aqueles que blasfemam, como se uma outra religião diferente da sua fosse uma blasfêmia contra Deus, e aí justifica a morte do irmão, né? Também não deve ser invocado o nome de Deus em vão de forma alguma, né? Jesus, no Sermão da Montanha, ele vai esmiuçar os 10 mandamentos. A gente tinha aqueles 10 mandamentos. Jesus, ele não vem abolir, ele vem reforçar, mas explicar de uma forma bem detalhada os mandamentos para que a gente possa cumpri-los com o coração, né? Ele explica uma boa conduta aos olhos do Pai. Ele faz uma alusão ao mandamento quando ele diz: olha, vocês ouviram o que foi dito aos antigos: não faltarás ao que tiver jurado, mas cumprirás os juramentos do Senhor. No Antigo Testamento nós temos isso, né? Não pode faltar ao juramento, tem que cumprir o juramento. Perfeito. Mas aí Jesus vem para dar uma nova interpretação. Eu digo para vocês que não jureis de forma alguma. Que o seu sim seja sim, que o seu não seja não. Ponto, não precisa jurar. Sua palavra é verdadeira. O que for dito além disso vem do maligno. É isso que Jesus Cristo vai nos falar. Em Deus não há mentira e não há falsidade. Agora vamos fazer assim um exame de consciência para ver se a gente está pecando contra o segundo mandamento da lei de Deus. Eu jurei pelo nome de Deus? Em algum momento eu falei, eu juro, não importa. Às vezes a gente quer dar ênfase e mais importância àquilo que a gente quer afirmar e a gente coloca o nome de Deus em vão, não precisa. A nossa palavra, ela já vale, né? Nós somos templo do Espírito Santo de Deus. Somos nós que estamos falando, o Espírito Santo agindo em nós. Então não precisamos jamais jurar pelo nome de Deus. Eu murmurei ou me queixei contra Deus, aconteceu algo muito ruim na minha vida, eu fiquei blasfemando, murmurando e me queixando a Deus. Se isso eu fiz, eu cometi um pecado grave. Eu amaldiçoei a mim próprio, dizendo que eu não sou digno, eu não mereço, eu não consigo nada, ou mesmo o próximo, eu amaldiçoei meu irmão. Isso é tomar o nome de Deus em vão. Eu provoquei a ira de alguém de forma que essa pessoa começou a praguejar e blasfemar a Deus. Eu deixei o meu irmão tão irado e tão sem fé que ele acabou praguejando e murmurando a Deus. E por último, eu quebrei uma promessa que eu fiz a Deus. Fiz uma promessa, eu quebrei. Se um desses mandamentos, se uma dessas orientações eu tiver quebrado, eu preciso me confessar, porque eu estou em pecado mortal. Vamos agora para o terceiro mandamento direcionado a Deus. Lembra que eu falei? Os 3 primeiros são direcionados a Deus. O terceiro mandamento é guardar domingos e dias de festa. No Antigo Testamento, além do sábado, Shabá, os judeus também observavam outras festas. Eles participavam e eram muito importantes, né? Nós vamos ter a festa da Páscoa, que é muito importante, Pentecostes dos judeus, tabernáculos, as primeiras colheitas. Então, eles recordavam nessas festas a aliança que Deus tinha feito com eles. O sábado ele era dedicado a Deus em reconhecimento da soberania divina. Já com a ressurreição de Jesus Cristo, de Jesus no dia de domingo, vai dar um novo sentido ao dia que se deve observar esse preceito em honra a Deus. Para nós cristãos, o domingo se torna o primeiro de todos os dias, a primeira de todas as festas, passa a ser o dia do Senhor. Para nós católicos, a celebração dominical da Eucaristia, a Santa Missa, ela está no centro da vida da igreja. É o que tem de mais importante. A gente celebra o próprio Cristo. É uma data que ela deve ser observada como preceito, é uma obrigação. Faz-se necessário que todo cristão católico participe da missa dominical. A prática de observar a Eucaristia dominical já vem lá da era apostólica, já os primeiros apóstolos já celebravam. E desde então, mais de 2000 anos, nós continuamos celebrando essa festa no domingo.
Catecismo da Igreja Católica também, no capítulo 2185, ele vai nos falar o seguinte: guardar significa preservar para Deus. Quando a gente fala assim, guardar domingos e guardar dias de festa, quer dizer preservar aquilo para Deus. Guardar no sentido de não se ocupar com outras coisas que nos impeça de fazer aquilo que é necessário, que é o devido descanso, o dia da oração, é o dia dedicado a Deus. Ainda no catecismo ele vai falar que aqueles que por sua conta faltam à obrigação da missa dominical cometem um pecado grave. Uma vez que você faltou, você deve se confessar. Você não pode comungar tendo faltado à missa dominical. Domingo ele deve ser dedicado para um monte de coisa. Olha que interessante. É o dia do Senhor, mas ele é dedicado para quê? Para as boas obras, para evangelização, catequese, caridade, serviço aos doentes, idosos. É dia de ir à missa, visitar parentes. É dia de descanso, reflexão. Domingo é um dia para você se dedicar à sua família. Não é comum a família se reunir no dia de domingo, a família toda reunida ao redor da mesa? Sim, porque é o dia da família. É o dia de estar todo junto para fazer a refeição, é o dia de conversa, de bate-papo, de risada. Não é um dia para você ficar fazendo um bico ou um trabalho extra. Mas vamos lá, vamos interpretar bem. No meio dessa pandemia, as pessoas estão passando dificuldades financeiras. É lógico que, se você só tem essa oportunidade, isso daí vai lhe faltar o pão de cada dia, é lógico que você tem que trabalhar. A gente não pode levar tudo ao pé da letra dessa forma. Mas se você trabalhou os outros dias, mas você quer ter um recurso extra, que não use esse dia. Porque esse dia é o dia do Senhor, é o dia de ficar com a família. Então você pode utilizar um outro dia, né? Mas sempre verificando a necessidade básica. Né? Se de repente eu preciso sustentar minha família, eu só posso trabalhar nesse dia. Se eu falar para o meu patrão que eu não vou trabalhar, ele vai me demitir, é claro que eu vou ter que trabalhar nesse dia, né? O ser humano, ele precisa de um descanso, ele precisa estar em equilíbrio. Então, ele vai ter que ter um dia de descanso. Se não for esse, ele vai ter que arrumar um outro dia que vai ser o seu dia de descanso, o seu dia de oração. Infelizmente, a gente sabe que tem muita gente que precisa trabalhar no domingo, né? Então, para essas pessoas, elas vão ter que buscar um outro dia de fato. Por outro lado, existem patrões, se você é patrão, também vale para você esse mandamento. Você obrigar o seu funcionário a trabalhar nesse dia de descanso. É o dia do Senhor. Se for necessário que ele trabalhe obrigatoriamente nesse dia, tudo bem, mas ele tem que ter direito ao horário pelo menos para participar da Santa Missa Dominical. Então, você, como patrão, tem que dar esse horário, disponibilizar esse tempo para que ele consiga participar da missa dominical. Então, agora vamos fazer um exame de consciência referente a esse mandamento, terceiro mandamento da lei de Deus. Eu faltei à missa nos domingos ou dias de festa e guarda. Eu faltei à missa porque eu quis, ou porque de repente eu estava cansado, eu achei melhor assistir pela TV por preguiça. Se eu faltei, eu cometi um pecado grave. Eu cheguei atrasado à missa de domingo. As outras missas eu posso até chegar atrasado durante a semana, mas a missa de domingo eu tenho que participar dela inteira. Isso é um preceito. Eu cheguei atrasado na missa de domingo, ou eu saí mais cedo por minha culpa, estava demorando muitos avisos e eu saí antes de receber a bênção. Sabia que isso é um pecado? É. Eu fiz com que as outras pessoas faltassem à missa de domingo, ou dos dias santos, ou saíssem mais cedo por minha causa. Além de eu fazer isso comigo, eu fiz com que outras pessoas também cometessem esse pecado. Eu estive distraído propositalmente na missa. Eu fiz ou mandei fazer algum trabalho servil desnecessário num domingo. Eu comprei ou vendi coisas sem necessidade no domingo ou dias santos de guarda. É um dia de descanso, então não é um dia de comércio, a não ser que seja necessário. Mas se puder, devemos guardar esse dia que é o dia do Senhor. Aqui nós finalizamos os 3 mandamentos que são direcionados a Deus. Amar a Deus sobre todas as coisas, como disse Jesus. Agora nós vamos ver os 7 mandamentos que vai vir de encontro com aquilo que Jesus Cristo nos ensinou, né? Ele resumiu os 7 mandamentos em amar o seu próximo como a ti mesmo. Então vamos começar. Quarto mandamento da lei de Deus: honrar pai e mãe. O pai e a mãe, eles são tão grandes, tão importantes, que eles têm um mandamento direcionado a eles.
É importante, é muito importante aos olhos de Deus essa missão, que é gerar e educar os filhos. É bonito quando a gente pensa que os pais eles cooperam com o plano de Deus, né, de povoar o mundo, de educar esse mundo, de evangelizar os seus filhos. Olha que lindo, o pai e a mãe que age e que sabe que tem essa missão. Quantos filhos que ofendem os pais com ofensas, com zombarias, com palavrões que nós sabemos, né? Sabe aquela bênção dos genitores, assim, ó, bênção pai, bênção mãe, a gente sabe que está totalmente em desuso, mas é tão bonito, né? Tão bonito, a gente sabe que a bênção de uma mãe é uma bênção sagrada, é uma bênção que vem de Deus. Bênção de um pai também, né? O que acontece hoje em dia é que é muito incômodo cuidar de idosos. Os velhos, eles vão ficando doentes, vão ficando muitas vezes ranzinzas. Agora o que Deus nos fala é o seguinte, é nessa hora principalmente que se prova o amor dos filhos por eles. Os pais, eles têm defeitos e a gente vai descobrindo quando eles vão ficando velhos, né? Mas Deus, ele quer recompensar ricamente aquele filho que tem paciência, que suporta os defeitos dos pais e honra os pais. Se os pais forem difíceis, porque são, intolerantes, porque são, cheios de mania, porque são, tanto maior vai ser o mérito do filho diante de Deus por ter honrado e cuidado do seu pai. O Senhor sabe também que há pais terríveis, a gente está vendo um lado bonito, mas existem pais que são bêbados, drogados, criminosos, adúlteros. Tem pais assim? Tem. Pode ser que alguém tenha uma realidade dessa. Se o seu pai não lhe deu amor, sabe o que Deus fala? Vingue-se dele. Sabe como se vinga? Amando. Ame o seu pai. Faça por ele o que talvez os avós seus, os pais deles, não conseguiram fazer. A vingança, a maior vingança do cristão é o perdão. Esse mandamento de honrar pai e mãe, ele proíbe a desobediência aos pais, a aversão, eu não quero ver meu pai e minha mãe. Essa aversão não pode ter nem ódio do pai e da mãe pelo que eles fizeram, porque eles são cheios de falhas. Esqueça isso. Eles te geraram. Proíbe também maldição, tratamento rude, não seja rude. Seja dócil com seus pais. Mesmo eles sendo ranzinzas, procure ser dócil com seus pais. Agora vamos fazer um exame de consciência para ver se a gente não está pecando contra esse mandamento. Será que eu desobedeci aos meus pais, faltei-lhes com respeito, descuidei-me de ajudá-los nas suas necessidades econômicas? Precisamos também ajudar com recursos quando eles precisam e eles não têm. Além dessa ajuda econômica, será que eu também faltei com ajuda emocional? Eles precisam da minha presença, eles precisam da minha visita. Quanto tempo eu não visito os meus pais? Quanto tempo eu não ligo? Quanto tempo eu não falo com eles? Eu tive menos reverência e menos cuidado, fui rude com pessoas de idade também, que não foram meus pais, mas que já estavam idosos. Isso também é um pecado. Agora também vale sobre os seus filhos. Você que é pai e mãe, sobre os seus filhos você também pode estar cometendo alguns pecados. Vamos ver. Eu descuidei as necessidades materiais dos meus filhos? Deixei meus filhos de lado e não provi aquilo que era necessário para eles? Eu não tratei de batizar os meus filhos cedo? Olha, pai e mãe, se você não tiver batizado seu filho, providencie o batismo. Não tem que retardar. Ele tem que ser filho de Deus logo cedo, tem que ser o herdeiro dessa herança eterna, né? Eu descuidei da educação religiosa deles, muitas vezes com os meus afazeres. Será que eu descuidei da educação religiosa? Deveres religiosos também? Eu deixei eles saírem com más companhias porque eu não tinha tempo, então eu não queria nem saber com quem eles estavam saindo. Eu deixei de disciplinar o meu filho, né, por conta das minhas pressas, das minhas outras atividades. E por último, eu neguei a liberdade do meu filho de se casar, porque isso é vocação, vocação ao matrimônio, ou então de seguir a vocação religiosa. Eu neguei isso para o meu filho. Então, essa é a vocação do serviço. Ou eu vou servir a Deus no matrimônio, ou eu vou servir a Deus na vocação religiosa. Será que eu neguei isso ao meu filho? Então, fica aí os links para a gente pensar sobre esse quarto mandamento. Continuando os mandamentos relacionados ao próximo, vamos para o quinto mandamento. Não matarás. Quinto mandamento, ele não proíbe apenas matar no sentido de agressão física,
mas todo ato ou pensamento que possa ferir o outro física, mas também moralmente. Assim, a calúnia, difamação, perseguição, exploração da pessoa de qualquer forma, vingança, ódio, eles são pecados contra esse mandamento. A igreja, ela vai nos ensinar que toda a vida humana, desde o momento da concepção até a morte, ela é sagrada. Porque a pessoa humana, ela foi criada à imagem e semelhança de Deus, ele é filho de Deus desde a concepção. Por isso que desde a concepção, ele já é um filho de Deus. A igreja não admite de forma alguma o aborto. Nem em nenhuma situação, nem numa situação de estupro, porque não é uma escolha, entendeu? Foi uma situação que foi colocada, mas é um ser que não pode pagar por outros erros. Então, em absoluto, a igreja vai defender o aborto. Nunca, jamais. Né? Porque a gente defende a vida desde a concepção. Assim sendo, a eutanásia também. O que é eutanásia? É você abreviar a morte de uma pessoa. Mas muitos falam, mas está sofrendo tanto. Só Deus sabe o momento e a hora em que a pessoa deve ir. Se ela está sofrendo, talvez ela precise desse sofrimento para sua purificação. É o momento que ela precisa aqui para ela ser merecedora do céu. Então, nós não temos o direito, temos que usar de todos os recursos possíveis médicos para que a pessoa tenha sua vida estendida. Então, isso daí é um procedimento médico e nós, mesmo como famílias, não podemos abreviar de forma alguma. Se fizermos isso, estamos em pecado mortal contra o mandamento de não matar. Assassinato também. Assassinato é você tirar a vida do próximo, jamais. Isso não pode ser admitido nunca. Não sou eu escolher a hora, o momento, o dia em que a pessoa vai ter que ser enviada para Deus, né? Tudo isso são graves ofensas contra Deus. A igreja também, ela não aceita a manipulação de embrião. Por quê? Sabe esse desenvolvimento de células troncos embrionárias que eles estão fazendo agora? Muitos deles são para fins terapêuticos. O que acontece? Nesse processo de manipulação desses embriões, muitos embriões são descartados. E a gente sabe que na concepção já existe uma vida. Então, nós estamos descartando muitas vidas humanas em busca do quê? De uma ciência do homem. Então, a igreja, ela condena absurdamente esse tipo de técnica de utilização desses processos de estudos com embriões, porque muitos deles são descartados. Assim também, como ela também condena, por exemplo, a inseminação artificial. Mas a pessoa não pode ter filhos. Nós temos que recorrer à benevolência de Deus. É lógico que existe a união de homem e mulher para que seja feito, para que seja gerada a vida. Primeiro ponto, isso é o que a igreja defende. Segundo, a inseminação artificial não é pelo fato de simplesmente ela ser a inseminação artificial, porque muitos óvulos que foram fecundados são descartados. Eles vão escolher somente os melhores. E quem somos nós para escolher quem vai ter a vida e quem não? Quem vai chegar a nascer e quem não? Por isso que a igreja condena a inseminação artificial. Agora vamos falar um pouquinho de legítima defesa. Será que eu posso matar em legítima defesa? Sim, legítima defesa, sim. Você está defendendo a sua vida ou a vida de alguém. Se de repente entra um sujeito, um ladrão na sua casa e está atentando contra a vida dos seus, e no momento em que ele vai atirar, você atenta contra a vida dele, não é pecado isso. Por quê? Porque você estava defendendo a vida do outro. É diferente, é legítima defesa. Isso a igreja não condena, tá? Vamos falar um pouquinho também de suicídio. O suicídio, ele é gravemente contrário à lei de Deus. A gente sabe, está tentando contra a própria vida. Não é direito, porque Deus dá e Deus tira a hora que Ele quer. Mas nós também avaliamos as situações, principalmente nessa época de pandemia que as pessoas estão vivendo, né? Então a gente vai ver, inclusive no Catecismo da Igreja Católica, que o suicida ele pode ter a sua pena, sua culpa diminuída por conta de razões psicológicas. Muitas vezes ele está vivendo sob medo, sob depressão. Por isso que a igreja reza pelas pessoas que se suicidaram, senão a gente não rezaria. Se a gente tivesse certeza que essa alma estava perdida, nós não rezaríamos, né? Então a igreja pede para que reze por eles e ninguém deve desanimar dessa salvação.
Agora vamos fazer um exame de consciência para ver se a gente está pecando contra esses mandamentos? Vamos lá. Eu procurei ou desejei ou apressei a morte ou ferimento em alguém? Eu alimentei ódio por outra pessoa? Porque a gente também mata com raiva e com palavra, né? Eu oprimi com palavras alguém? Eu desejei vingar-me e aquilo foi me remoendo. Na verdade, eu mato a mim e mato o outro também com os meus sentimentos, né? Provoquei inimizade entre as pessoas. Eu estou matando o amor, estou matando o bem-querer entre as pessoas. Eu discuti. Discutir não quer dizer conversar, quer dizer discutir mesmo no sentido de provocar, de falar com raiva, com ira. Eu lutei contra alguém, atentei contra a vida do outro. Eu desejei mal ao meu próximo. Eu quis ferir ou maltratar alguém, ou eu tentei mesmo fazê-lo. Eu recuso-me a falar com alguém, essas pessoas que guardam a mágoa, né? Quantos são aqueles que guardam a mágoa? Eu recuso-me a falar com alguém, ou eu tenho ressentimento de alguém. Estou matando duas pessoas. Estou matando a mim mesmo com essa raiva que domina o meu coração e que me adoece. E eu estou matando o meu próximo, porque ele também vai guardar essa mágoa e ressentimento, porque eu não dei o meu perdão. Em algum momento, eu tive alegria com a desgraça alheia. Descobri que alguém estava doente, aquilo me deu uma alegria no coração. Isso daí é um pecado. Eu fiz ou tentei fazer um aborto, ou eu aconselhei alguém para que fizesse. Eu mutilei o meu corpo desnecessariamente de alguma maneira. Vou falar de uma mutilação para vocês agora, que vocês vão ficar um pouco surpresos. É claro que o pecado, uma vez que a gente tenha desconhecimento, ele é amenizado, porque a gente não tinha conhecimento de que aquilo era errado. A partir do momento que a gente conhece, aí sim a nossa culpa ela se torna mais grave. Por exemplo, o que é uma mutilação? Uma laqueadura ou esterectomia, né, que é feito na mulher, ou vasectomia nos homens. Nós temos o dom de gerar vida. Quando a gente corta, a gente encerra esse dom, a gente está se mutilando, tirando um dom de Deus. Então, você que agora sabe disso, você que já fez, não se preocupe, você não tinha conhecimento, não tem problema. A partir de agora, você que sabe, jamais faça esse tipo de cirurgia, tá? Porque isso daí é considerado uma mutilação. Eu consenti em pensamentos de suicídio, eu tentei me suicidar, ou eu pensei nisso em algum momento. Eu me embriaguei ou usei drogas ilícitas, sabendo que assim eu abreviaria a minha vida. Tudo isso está nesse mandamento do não matar. Vamos para o próximo. Sexto mandamento. Não pecar contra a castidade. Mas o que é castidade? Castidade é uma pureza espiritual em relação ao sexo. Não é que não pode fazer sexo, mas tem uma pureza espiritual. Significa, assim, a abstenção de uma conduta sexual. Eu não posso ter uma conduta sexual que me desvie, né? Uma coisa que já é definida pelos padrões morais e a diretriz de uma cultura, né? Civilização, religião. Jesus, ele vai nos dizer, ouvistes o que foi dito, né? A gente vai ter no Êxodo, não cometerás adultério. Aí Jesus vai falar assim, eu porém vos digo, todo aquele que olhar para uma mulher com desejo malicioso, já cometeu adultério com ela no seu coração. Jesus, com isso, ele quer matar o pecado da impureza na sua raiz. Qual que é a raiz? O coração. Então, esse pecado, o não pecar contra a castidade, ele inclui também a aprendizagem de um domínio pessoal, de oração, de mortificação e de vivência dos sacramentos. Não é nada que seja muito fácil, mas as coisas para Deus, elas são grandiosas porque elas são difíceis. A gente entrega isso para Deus. O sexo, ele só pode ser vivido pelos casais após receberem o sacramento do matrimônio. Por quê? O sacramento do matrimônio ele tem dois sentidos: unitivo, de unir os dois junto a Cristo Jesus, e também procriativo, de procriação, de gerar vida. Então, tem esses dois sentidos o matrimônio. Então, ele precisa estar num sacramento para que o sexo ele seja permitido. Qualquer uso do sexo fora do casamento, esse casamento que é celebrado na igreja, é uma falta grave contra esse mandamento. Não podemos de forma alguma comungar nessas condições. O prazer sexual,
ele é moralmente desordenado quando ele é buscado por si próprio, somente pelo prazer. Ele é isolado dessas finalidades que eu falei, da procriação e da união que existe no matrimônio, né? Agora vamos falar também um pouquinho sobre a prostituição. A prostituição, ela vai contra a dignidade da pessoa que se prostitui. Ela mancha seu corpo. O seu corpo é o templo do Espírito Santo. É um flagelo social. A igreja sabe, reconhece, mas ela sabe também que muitas pessoas se sujeitam a isso por conta da miséria em que elas vivem, chantagem, pressão social. Então, diante disso, é atenuada essa culpa, porque a gente sabe que muitas pessoas vivem por desconhecimento ou mesmo por essa pressão social. Outro pecado grave contra o sexto mandamento é a prática homossexual, não a tendência. A tendência homossexual ela é aceita, ela é natural. Muitas pessoas têm essa tendência homossexual. Agora, a prática homossexual, sim, ela é condenada pela igreja. Os atos homossexuais, eles são contrários à lei natural. Foi criado homem e mulher, tudo se encaixa para que haja essa procriação e essa união de corpos. Tudo que é contrário vai contra a lei natural. E ela também fecha o ato sexual do dom da vida. Então, por isso que é condenado pela igreja. Vamos então fazer agora um exame de consciência. Eu neguei para o meu cônjuge os direitos matrimoniais. Aqui eu vou falar uma coisa que eu gosto de falar. Tem uma crisma, acho que de 5 anos atrás. A gente estava na época da quaresma, como agora. E aí o rapaz me perguntou assim: professora, é certo isso que minha esposa fez? Aí ele quis falar em off, né? É lógico que eu tô falando porque ele já me autorizou a falar isso. Aí ele falou assim: olha só, minha esposa ela fez uma penitência, mas ela me envolveu na penitência dela. Mas pode ser assim? Então, na verdade, ela tinha feito uma abstinência de sexo no período da quaresma, mas ela não perguntou para o marido se ele queria. Né? Então, você vê aqui que justamente é isso que fala não pecar. Eu não posso negar o direito matrimonial do meu cônjuge. Né? O meu marido, a minha esposa, tem o direito dessa união dos corpos. Né? O meu leito conjugal é um lugar sagrado, eu tenho esse direito. Eu não posso fazer com que o meu cônjuge, sem que ele queira, ele cumpra essa penitência comigo, né? Então, eu acho tão engraçado. Eu lembro sempre, todos os anos, né, nos cursos de catequese: olha, você quer fazer uma penitência, faça para você. Não envolva o outro na sua penitência, porque você não sabe se o outro quer. Então, a gente não pode. Né? Então, a gente tem que estar aberto a estar sempre junto com o esposo nessa união de corpos, né? Então, eu não posso de forma alguma negar esse direito para o meu cônjuge. Outra regra aqui para a gente ver esse exame de consciência. Eu pratiquei o controle de natalidade com pílulas, dispositivos, interrupção. Tudo isso daí, gente, é pecado. Vocês sabiam? Nossa, eu não sabia. Olha que coisa incrível. Por quê? Porque eu tô fechando o ciclo da vida. Eu tô deixando somente o ciclo do prazer. Então, o prazer ele existe, ele é bom, ele deve ser procurado, mas eu tenho que ter essa abertura à vida. Existem métodos naturais. Nós vamos ter um encontro lá para frente que eu vou falar mais detalhadamente. Nós temos o método Billings, que é aprovado pela igreja, método Creighton, que também é aprovado. São métodos naturais de conhecimento do corpo e que aí a gente vai controlar esses momentos de ovulação para a gente ver se quer ou não ter filhos naquele momento por algum motivo. Mas a gente não vai interromper essa possibilidade. Depois, eu cometi adultério ou fornicação, é um sexo fora do casamento em algum momento, eu fiz isso, seja você que é namorado, tá tendo uma vida íntima com seu namorado, isso daí é uma fornicação, tá? Adultério é você ter uma vida íntima fora do seu casamento com outra pessoa, né? Não poderia ter outro. Então, isso daí é um pecado contra o mandamento da lei de Deus. Cometi algum pecado impuro contra a natureza, por exemplo, homossexualismo que nós já falamos e lesbianismo, tudo isso é contra a natureza. Então, a gente está pecando contra o sexto mandamento também. Aí vem outras coisas também. Por exemplo, eu toquei, eu abracei ou beijei outra pessoa de uma forma impura com outros desejos. Também é um pecado. Eu pequei impuramente contra o meu próprio corpo. A masturbação, por exemplo, é a busca simplesmente do prazer, um egoísmo absurdo. Também é um pecado.
Eu consenti em pensamentos impuros ou tive prazer neles? Fiz alguma coisa deliberadamente por descuido que provocasse pensamentos ou desejos impuros também na outra pessoa? Não é só nos meus pensamentos, mas no pensamento do outro também? Também tenho que me confessar. Eu li livros indecentes, ouvi figuras obscenas, vi filmes, procurei programas de TV, pornografia na internet. Tudo isso daí leva ao pecado. É pecar contra a castidade. Eu usei linguagem indecente ou contei histórias indecentes, WhatsApp, conversas com os amigos, né, que levam a mim a pecar e o outro também, né? Eu estive em companhias indecentes, sabia que com aquela pessoa não deveria manter contato, eu resolvi me testar ali. Eu consenti em olhares impuros, os olhares a gente pega com o olhar também, infelizmente, né? Eu consenti com esses olhares, eu deixei de controlar a minha imaginação sem rezar imediatamente. Surgiu um olhar, surgiu uma imaginação, eu tenho que rezar imediatamente para me afastar disso. Porque nós somos humanos, nós temos essa tendência à queda, faz parte do ser humano. Mas eu estou lutando contra isso, de fato, para que eu sinta, mas eu não consinta nisso. Então, são todas essas colocações aqui que a gente tem que pensar. Além disso, também, eu fui para eventos, peças de teatro, em que tinha cenas de sexo, de nudez, que me provocaram e me fizeram pecar também contra a castidade. Tudo isso para a gente pensar no sexto mandamento. Vamos para o sétimo: não roubar ou não furtar, né? Sétimo mandamento da lei de Deus, ele manda que a gente respeite os bens alheios, pague as dívidas que a gente tem. Ele envolve também o roubo da paz e da liberdade do próximo. Então não é só eu pegar algum bem, mas eu posso roubar outras coisas importantes, como a paz, né? Eu estou incomodando o meu próximo, estou tirando a sua liberdade. O que proíbe esse sétimo mandamento? Né? Ele proíbe a gente roubar, se apropriar do que não é nosso, causar algum dano para o próximo, bati no carro alheio, fugi, não quis pagar, por exemplo, é um dano. Eu não trabalhei como eu deveria, trabalhei mal. Eu estou sendo pago por esse trabalho. Ai, mas hoje eu não estou afim de trabalhar, eu estou enganando o meu chefe. Você acha que eu estou enganando o chefe ou estou enganando a Deus? Eu estou roubando porque eu estou recebendo por algo que eu não estou fazendo. Eu, como patrão, não paguei o salário justo para os meus funcionários. Meus empregados, eles têm direito aos salários justos. Eu estou tirando benefício disso. Eu me servi da miséria do próximo para poder cobrar o valor que eu queria em determinado. Ainda mais agora nessa pandemia que as coisas estão aumentando tanto. Será que eu não me apropriei disso para ter aumento injusto ou para vender as coisas pelo preço que eu queria? Principalmente para aqueles mais necessitados? Então eu não cumpri os meus deveres no cargo que eu precisava, que eu tenho, né, para o bem comum. Isso a gente vê muito na política, né? Quantas pessoas eu prejudiquei porque eu roubei, eu tirei proveito de alguma coisa. Eu emprestei dinheiro para alguém e cobrei um juro excessivo. Eu enganei o próximo no meu comércio com medidas falsas. Eu exigi propina, eu subornei alguém. Eu colaborei para qualquer tipo de roubo, de injustiça contra os bens alheios. Tudo isso atenta contra esse mandamento. Tem uma coisa que é muito interessante. Uma vez que confessado esse pecado, não basta apenas confessá-lo. Você vai ter que restituir aquilo de prejuízo que você deu para o próximo. Então, por exemplo, se você roubou alguém, você vai se confessar, se está arrependido, mas você vai ter que restituir aquilo que você roubou do próximo. Se você tirou a paz, você vai se confessar, mas você vai restituir essa paz daqueles. Então, além de você se confessar, você tem que restituir aquele dano que você causou. Vamos fazer um exame de consciência rápido? Eu roubei alguma coisa? Como, o que, quando? Danifiquei propriedade de alguém? Eu aluguei uma casa ou peguei emprestado e aí eu quebrei a porta, larguei quebrada. Isso daí é roubar. Eu tenho que arrumar aquilo que eu fiz de mal para o próximo, né? Eu deixei estragar por negligência a propriedade de alguém? Eu fui negligente para guardar dinheiro ou bens e acabei perdendo, né? Poderia ter ajudado um próximo. Eu recusei-me a pagar uma dívida ou descuidei do pagamento, achando, vai caducar. Não caduca, não importa se eu estou devendo para as Casas Bahia, que são enormes.
Não importa, eu estou devendo, eu preciso pagar, é uma dívida minha, né? Eu adquiri alguma coisa sabendo que aquilo era roubado, Mercado Livre. Olha, isso aqui eu não sei a procedência. Ah, mas está barato. Será que eu não estou instigando esse tipo de negociação de carga roubada? Eu não devolvi alguma coisa que eu peguei emprestado? Eis a oportunidade, devolva. Vai lá e se confessa. Lesei o meu patrão, eu fui desonesto com o salário, eu me recusei a ajudar alguém que precisava muito da ajuda. Tudo isso vale para a gente pensar sobre esse mandamento. Oitavo mandamento: não levantar falso testemunho. Ele vai falar de mentira e vai falar de fofoca nesse mandamento. A verdade é a virtude que consiste em mostrar-se verdadeiro no agir e também no falar, fugindo do fingimento e da hipocrisia. A igreja, ela ensina que não somos sempre obrigados a revelar a verdade. Não precisa revelar a verdade. Isso não quer dizer que você vai falar mentira, tá? O que não pode é mentir. Nem sempre você tem que falar a verdade. Vamos ver por quê. Por exemplo, tem o sigilo sacramental. Ele é inviolável. Um padre ele não pode revelar o sigilo sacramental. Mesmo que alguém pergunte, ele simplesmente se abstém, mas ele não pode revelar. Outra coisa, segredo profissional. Você trabalha numa empresa, tem um segredo profissional, você não pode revelar isso. Nem agora, nem quando você se desligar da empresa, porque faz parte desse sigilo. Então você assinou esse propósito ou você faz parte dessa companhia e por fazer parte dela ou ter feito parte, nesse momento do sigilo você vai guardar para sempre com você. Você não pode revelar esse sigilo. Você pode se silenciar, mas não falar mentira e nem revelar o sigilo, né? Outra coisa, confidência. Você tem um amigo que te confidencia tantas coisas. Você tem o direito de falar sobre isso com outro? Não, é uma confidência, você não tem que falar. Mesmo que o outro te pergunte, você fica em silêncio, mas você não pode confidenciar. O que Deus manda no oitavo mandamento, né? Ele manda que a gente. O que ele vai proibir para a gente? Vai proibir que a gente testemunhe falsamente em juízo. Não fale mentira de forma alguma. Não calunie o próximo. Não fale mentira do próximo. Não fale qualquer tipo de mentira. Não murmure. Não julga mal o próximo. Não revela sem motivos os seus defeitos. Olha, você viu mas aquela pessoa é assim. Não revela defeito. Que benefício isso vai trazer para alguém? Nenhum. Então não revele defeito, tá bom? Assim como não gostaríamos que fizessem conosco também. Que obrigação tem aquele que falou mal ou caluniou? Além de confessar a sua culpa ao sacerdote, ele tem que restituir a honra e a fama que foi tirada. Então, se você falou um mal, você falou uma calúnia, uma mentira para alguém, além de você se confessar, você vai ter que ir lá e falar a verdade. Para aquele, ele foi prejudicado por conta da esposa, vai ter que ir lá contar. Olha, fui eu que falei, eu peço desculpas, eu não sabia, eu não verifiquei a veracidade dessa informação, então eu venho aqui pedir perdão. Então você tem também que restituir a honra e essa fama que foi tirada do outro, né? Então vamos fazer um exame de desculpem. Vamos fazer um exame de consciência sobre não levantar falso testemunho. Eu menti a respeito de alguém? Fiz alguma calúnia, alguma fofoca? As minhas mentiras, elas causaram algum dano material ou espiritual às pessoas? Fiz julgamentos a respeito de alguém sem ter prova? Sem a prova, sem ter verificado se a prova era verdadeira ou se as conversas eram verdadeiras? Eu revelei os pecados da outra pessoa? Eu fui culpado em fazer intrigas entre as pessoas? Eu jurei falso ou assinei documentos falsos? Eu sou crítico, eu sou negativo sem necessidade, faltando com caridade nas minhas conversas, sem docilidade, sem me colocar no lugar do próximo, sem compaixão. E também outra coisa, bajulação das outras pessoas também é falso testemunho. De repente eu estou bajulando porque eu tenho outros interesses, então eu estou fazendo uma mentira, porque essa bajulação nem sempre é uma verdade. Então vale para a gente pensar. Vamos para o nono mandamento: não desejar a mulher do próximo. A mulher ou o homem do próximo, né? Ainda mais hoje em dia, o homem ou a mulher.
está associado também ao sexto mandamento, né, que é não pecar contra a castidade. Poderíamos ter colocado juntos, né? Ele envolve também conversa impura, olhares, toques, leituras, divertimentos, músicas, amizades, tudo aquilo que pode nos fazer desejar o que não é nosso, né? Tudo que possa representar um excitamento da sexualidade. Então, se você alimentar isso deliberadamente, pode oferecer ocasião para os outros pecarem, para você e para os outros pecarem, né? O desejo, ele começa no pensamento. Se ele for alimentado, ele vira vício e pecado. O sentimento em si não é pecado, porque nós somos humanos e nós temos sentimentos. Sentir é humano, mas consentir aí é pecado. Se você está consentindo, se está dando consentimento a um sentimento que não é bom, aí é pecado. Então você está abrindo as portas para que o desejo sexual ele se torne em algum momento realidade. Cuidado com isso. Vamos para o 10º mandamento: não cobiçar as coisas alheias. Amar o próximo também está em amar os seus bens e as coisas que ele conquista, né? Restituir os bens que foram furtados, você precisa. De repente você cobiçou, você quis ou você até se apropriou de alguma coisa por conta dessa inveja, desse ciúme, de ter querido estar no lugar do outro, né? Então, se você causou algum malefício, além de você se confessar, você também tem que restituir o próximo, né? Isso vai que vai proibir esse mandamento? Roubo, fraude, justiça, dano, violação de contrato também, porque você está cobiçando as coisas, então você está fazendo de tudo para o outro ser prejudicado, né? Vamos avaliar também se eu tenho inveja de alguém. Será que eu tenho inveja de alguém porque aquela pessoa tem algo que eu não tenho? Então, eu vou trabalhar isso. Se eu não estou conseguindo trabalhar, isso é pecado, porque eu estou desejando o mal, estou desejando que o outro não tenha mais isso, então eu preciso me confessar. Eu invejo os bens de alguém? Não é assim, admiro. Um segredo muito bom, quando vier uma inveja, quando vier um sentimento que não é bom, você fala, Deus abençoe. Né? É uma prática que eu ensino para os alunos nos outros anos. Se alguma coisa veio e não é bom, primeira coisa, isso acontece muito mulheres que estão tentando engravidar, né? Aí chegam as amigas próximas e falam, eu tô grávida. Você imagina o coração daquela que está lutando há anos e não consegue. Num primeiro momento, ela vem aquela ira, aquela raiva, aquela inveja. Ela está cobiçando o que a outra tem. Mas a primeira coisa que ela tem que fazer, ela reverte isso e que Deus abençoe. Ela coloca Deus acima de tudo. Ela abençoa aquele presente que Deus deu para o próximo. Então aí você está conseguindo se libertar desse mal, tá? De inveja, de cobiça, etc. Outra coisa, eu tenho sido avarento, né? Então eu tô pegando tudo para mim, eu tenho sido invejoso, dou demasiada importância aos bens materiais, confortos materiais, né? Meu coração está se inclinando demais para as posses terrenas, ao invés dos verdadeiros tesouros do céu. Então vale a pena a gente fazer esse exame de consciência. Se a gente estiver pecando contra isso, a gente tem que procurar um sacerdote. Pois bem, finalizamos os 10 mandamentos da lei de Deus. Agora nós temos 5 mandamentos da igreja. Então, a igreja, através do seu magistério, ela tem avaliado a necessidade, nesses 2000 anos, de orientar todos os seus fiéis para que eles tenham uma boa conduta de vida. Então, ela tem seus 5 mandamentos, que é o que a gente vai ver agora. E a gente tem que cumprir. Uma vez que não cumpra, a gente precisa se confessar também. Então, ouvir missa inteira nos domingos é o que a gente falou lá atrás. Então, eu tenho a obrigação de participar da missa inteira no domingo. Não adianta eu chegar atrasado e nem sair antes. É lógico que durante a semana não tem essa obrigatoriedade. Então, se eu chegar atrasado, eu posso comungar durante a semana. Mas no domingo eu preciso participar da missa inteira. E todos os dias de festa. Agora, vamos ver quais seriam esses dias de festa. Vamos aqui. Nós temos muitos dias de festa que eles são transferidos para o domingo para facilitar, né? Então a liturgia é transferida para o domingo, a gente participando do domingo, a gente já cumpre o preceito. Mas tem dias que não são transferidos para o domingo. Então vamos lá, o dia de Natal, a gente tem que participar, né? O nascimento do nosso Senhor. Nós vamos ter também a ascensão de Jesus Cristo ao céu, ela vai ser transferida para um domingo.
Corpus Christi, sempre na quinta-feira, temos que participar, sempre numa quinta-feira. Santa Maria, Mãe de Deus, é dia 1º de janeiro. Ela não é transferida e a gente precisa participar sempre dessa festa. Se a gente não participar, a gente tem que se confessar. Imaculada Conceição também não é transferida. É dia 8 de dezembro. Nós precisamos participar. A Assunção de Maria transferida para o domingo, o dia de São José transferido para o domingo, dos apóstolos Pedro e Paulo para o domingo e de todos os santos também transferido para o domingo. Então a gente tem que ficar atento para participar desses dias que são dias de preceito e que a igreja nos ensina a participar. São dias de festa e também aos domingos. Segundo, confessar-se ao menos uma vez por ano. É o mínimo, né, gente? A igreja fala, olha, confessa pelo menos uma vez por mês, porque a gente comete muito pecado. Você viu quantos que tem aí? Quanta coisa errada que a gente faz? E às vezes a gente faz até inconsciente. Então a gente precisa ter essa consciência do que é errado, procurar o certo e reconhecer a nossa falha, a nossa culpa, né? Procurar um sacerdote, pelo menos uma vez por ano. Comungar ao menos pela Páscoa da Ressurreição. Então, essa comunhão, ela vai do dia da Páscoa do Senhor, da ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo até a sua ascensão. Então você vai ter 40 dias para você poder se comungar pelo menos uma vez por ano. Mas para você comungar, você precisa estar em estado de graça. Então você não pode ter nenhum daqueles pecados. Tem que ter se confessado e também ter sido absolvido pelo sacerdote, né? E aí pelo menos uma vez por ano a gente deve se confessar. A gente deve comungar. Depois, jejuar-se e abster-se de carne, como manda a Santa Igreja. Quais são os dias de abstenção de carne? Nós aprendemos também que é a quarta-feira de cinzas, né? Quando nós iniciamos a nossa quaresma, então a gente se absteve de carne vermelha, de carne branca, nós não comemos carne, e nós vamos também ter esse jejum de carne na sexta-feira santa, que a gente vai relembrar a morte do nosso Senhor Jesus Cristo. Então a gente não vai comer carne nesse dia, tá bom? Além disso, a gente tem o jejum também. O jejum, ele é indicado também nesses dias, pelo menos nesses dias, né? Em que a gente vai diminuir uma refeição, a gente vai tirar uma das refeições de forma que a gente fique com fome mesmo. Esse jejum é justamente para que a gente sinta na pele e para que a gente possa se purificar através disso. Depois, pagar dízimo segundo o costume. A igreja já não manda mais, não tem um valor já especificado de 10%. Você pode dar aquilo, devolver uma parte daquilo que Deus te dá. Ele te dá saúde para você poder conquistar, ele te dá um trabalho para que você possa sustentar sua família. O mínimo que você tem que fazer é devolver na casa dele uma parte para que ele possa colaborar com as obras assistenciais da igreja, para que ele possa manter o templo do Senhor aonde você vai, você se encontra com Jesus, você consegue rezar, você tem o Cristo no sacrário, né? Então, o mínimo que a gente tem que fazer é ofertar, é devolver uma parte daquilo que a gente recebe. Bom, gente, finalizamos. Vamos fazer agora as nossas perguntinhas rápidas. Depois, no final, depois que eu finalizar, vocês podem fazer outras perguntas, porque esse tema é um tema bastante polêmico. Então, se vocês quiserem fazer outras perguntas, eu vou estar aqui à disposição para responder para vocês. Vamos lá. Qual que é a diferença de pecado venial e pecado mortal? Venial é um pecado leve. Mortal é um pecado mortal. Todos aqueles pecados que vimos agora são pecados mortais. Se você cometeu algum daqueles, é mortal, você precisa se confessar com um sacerdote, tá bom? Qualquer pessoa pode se confessar? Aí já vou para outra pergunta, né? Vou responder depois. E o pecado venial, esses pecados leves? Eu fiquei com raiva do meu marido, mas ficou na raiva, por exemplo, né? Eu dei uma palavra atravessada para o meu filho. É um pecado? É, mas é um pecado leve. A gente se confessa no ato penitencial da missa. Então, no ato penitencial, a gente pede perdão por esses pecados leves e ali nós somos absolvidos. O que eu devo fazer se estiver em pecado? Procurar um sacerdote. Quem pode se confessar? Quem é batizado. Quem é batizado. Se você não foi batizado, não se confessa ainda, porque no seu batismo seus pecados vão ser todos redimidos.
O que fazer se eu não for absolvido da falta? Acontece isso de o padre não absolver? Acontece. Mas por que que acontece isso? Porque de repente você está numa situação em que você não vai ter uma mudança de vida. O pecado, a confissão consiste em você ter uma mudança de vida. Está determinado a mudar. Se de repente você está confessando um pecado, mas, por exemplo, você mora com outra pessoa, vai continuar morando e vai continuar pecando contra a castidade, o padre pode não te dar absolvição por conta disso. Quantas vezes eu posso me confessar? Quantas vezes você quiser. Se quiser ir todo dia se confessar, pode. Né? Tem que ter só a paciência do padre, mas pode. Posso voltar a confessar o mesmo pecado? Sim, gente, nós somos humanos, nós somos falhos e nós cometemos as mesmas faltas. A gente tem que ter o propósito de mudar, mas se a gente cair de novo, a gente pode confessar. O que acontece se eu morrer em pecado mortal? Isso é muito grave. A gente sabe que a misericórdia de Deus é infinita, mas em pecado mortal a gente são fechadas as portas do céu. A gente vai para o inferno. Por isso que é tão importante a gente seguir os ensinamentos, a gente cumprir os ensinamentos de Cristo e sempre se confessar para não estar em pecado mortal. Eu não sabia que era pecado, e agora? Foi o que eu falei. É lógico que é muito mais amenizado o pecado uma vez que você não conhece. Que agora vocês conhecem, então esse pecado ele passa a se tornar um pecado grave. Mas enquanto vocês não sabiam, ele não era um pecado tão grave porque vocês não tinham conhecimento. A partir de agora, sim, ele se torna um pecado e vocês têm que tomar cuidado e ter prudência e disciplina para não cometê-lo. O padre pode não me dar absolvição? Ele pode. Se ele vir que você não tem um propósito fiel, se você não vai mudar de vida, ele pode simplesmente conversar com você, mas ele não dá absolvição. Finalizamos. Então vamos buscar, para a gente finalizar, essa purificação do coração, né? Vamos no coração onde vão residir as más intenções, adultério, roubo, prostituição, difamação, né? E somente aos puros de coração é que Deus prometeu se mostrar face a face. Então vamos procurar ter esse coração mais puro, esse coração mais brando, evitar os pecados para que a gente possa viver em santidade, né? E buscar cada dia mais o Senhor. Espero que tenha esclarecido para vocês essa aula. Ela ficou um pouquinho mais longa do que o normal, mas é que o tema ele é muito abrangente, então ele é muito extenso. Então eu peço desculpas para vocês porque a gente estendeu um pouquinho. Eu vou fazer agora a oração final para a gente finalizar e depois eu vou ficar aqui à disposição para as perguntas e respostas que vocês quiserem fazer via chat, tá bom? Então vamos finalizar. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Estivemos reunidos e permaneceremos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito obrigada. Vou aproveitar e dar uma... A gente vai ter agora as questões para quem quiser mandar via chat. Nós vamos... Vocês que não colocaram o nome para presença, vocês podem enviar agora via chat, tá bom? Para a gente colocar na lista de presenças, tá bom? Para que vocês tenham presença. A próxima semana nós vamos ter outra aula online como essa, que estamos proibidos, tá? Depois das 8 horas, de nos aglomerar. Primeiro de aglomerar, depois sair de casa após as 8 horas também. As missas, elas continuam no horário normal, eu já mandei para vocês e vou mandar novamente, tá? Para que vocês possam participar, se vocês estiverem bem de saúde, não forem do grupo de risco. Aqueles que ainda não assistiram às primeiras aulas podem assistir. Nós temos 2 aulas gravadas do Antigo e do Novo Testamento, e essa aula também ficará gravada, e aqueles que não conseguiram assistir vão ter que fazer aquele resuminho que a gente pede, né? Vocês que não retiraram o Catecismo da Igreja Católica, no próximo encontro presencial podem retirar com a gente, tá bom? Agora, se alguém tiver alguma pergunta, a gente vai estar à disposição. Volta no último de questionamento que você entrou.
aqui ó, pode virar um duplo sentido, que eu posso voltar a confessar o mesmo pecado. Se a pessoa já confessou e o padre absolveu, ela não precisa confessar novamente, só se ela cometer novamente. É só deixar isso claro, porque senão Ai, ela está cometendo um outro pecado. eu entendi, é Só porque verdade. pode gerar essa É dúvida verdade. das Meu marido pessoas. falou uma coisa interessante. Eu posso voltar a confessar o mesmo pecado? Se você já confessou e já foi absolvido daquele pecado, é lógico que você não vai confessá-lo novamente. Não vai confessar porque já foi absolvido. Mas se você voltou a cometer o mesmo pecado, aí sim você vai se confessar novamente, tá? Então, se uma vez que você pediu perdão, o padre absolveu, já está absolvido. Mas se você voltar a cometer aquele mesmo pecado, aí sim você pode voltá-la a confessar novamente. Maravilha, obrigada. Se alguém tiver alguma pergunta relacionada, geralmente tem alguma pergunta relacionada à castidade, vocês podem perguntar. Adriana, se chega atrasada na missa da semana, pode comungar? Márcia, pode comungar, tá bom? Você viu que o mandamento é participar da missa inteira aos domingos, tá bom? Você chegou atrasado não por sua vontade, mas você pode comungar na missa semanal. Aliás, aquele que tem prática de comunhão, você pode comungar todos os dias se quiser, tá bom? Deixa eu ver se tem mais alguma. Quem não enviou o nome completo, manda para a Daiane, que ela já está anotando, tá bom? Vários pecados em apenas um mandamento. Vocês viram que são três mandamentos num único, que é amar a Deus, são os três primeiros. Depois nós vamos ter 7 mandamentos num único, que foi simplificado por Jesus, que é referente ao próximo, né? Deixa eu ver se tem alguma pergunta aqui. Ótimo. Olha, as pessoas que não colocaram seus nomes podem, por favor, colocar para que a gente possa dar presença para vocês, tá bom? E os demais que já participaram, eu agradeço muito a presença de vocês. Se vocês tiverem alguma pergunta que vocês não queiram fazer aqui via chat, mas vocês queiram fazer particularmente, pode mandar, tá bom? Eu respondo todos os questionamentos, tá? Pode mandar tudo no WhatsApp particular. Vocês não conseguem mandar mensagem no WhatsApp do grupo, porque nosso grupo tem quase 200 pessoas. Você imagina se eu deixo aberto para que todo mundo responda. Então fica muito complicado. Mas no particular, vocês podem mandar que eu sempre respondo, tá bom? Mandar uma pergunta agora, Luciano. Luciano? Não, Ana Paula. Faltar a missa presencial por enfermidade pode comungar? Sim, Ana Paula pode. Tá? Hoje você tem a facilidade, por exemplo, de assistir a missa é, online, né? Então é lógico que você não vai comungar porque você vai estar assistindo, mas é, você pode assistir a missa em casa e na próxima semana que você for presencialmente, você pode comungar, claro. Pessoa que está enferma pode, não? Isso sim, são motivos graves, né? De repente você está indo à missa e aconteceu um acidente, você foi ajudar uma pessoa, não tem problema, foi alheio à sua vontade, né? Alheio à vontade. Agora, olha, eu atrasei um pouquinho porque eu estava discutindo com meu marido, ou eu atrasei um pouquinho porque estava fazendo comida. O que que é mais importante, né? A gente tem que colocar na balança. Diferente de uma enfermidade física, pode comungar, com certeza. Estava assistindo o jogo. Meu marido falou agora que estava assistindo o jogo. Gente, isso daí é o maior pecado que existe. Primeiro contra a mulher, depois. Não, primeiro contra Deus, depois contra a mulher, né? Olha, as confissões, Peterson, vamos lá. Você que é batizado pode se confessar, somente você que é batizado. Se você está vivendo com uma pessoa amaziada ou se você tem uma vida íntima com seu namorado, não adianta se confessar porque o padre não vai te absolver. Porque você vai continuar em pecado, a não ser que você crie o firme propósito de que a partir de agora eu vou viver a castidade. Eu vi que eu não posso ter a vida assim. Então eu vou procurar me casar o quanto antes na igreja. Então já vou procurar, vou mandar uma mensagem para Adriana, eu quero me casar num casamento simples mesmo, durante a semana, sem custo, perfeito, vamos casar. Agora, ou então você que está namorando, olha, eu vou esperar meu matrimônio e eu vou viver a castidade. Pode se confessar, o padre vai te absolver, tá? Ele atende confissão de terça, quarta e sexta, das 8 às 9 da manhã. Tem confissão todo dia na nossa paróquia. Terça, quarta e sexta, quinta não. E
ele atende também no domingo, entre a missa das 17 e das 19. Então, entre as 18 e 19 horas também tem confissão na nossa paróquia, tá bom? Agora, se você quiser confessar com o Padre Ailton, tem que ligar na secretaria 5562-6883 e entrar numa fila de espera longa para você poder se confessar com o Padre Ailton, mas também é possível. Agora, se você quiser ser mais prático, faça como eu. Vai em São Judas, eu fui em São Judas ontem. Isso, vai em São Judas e você se confessa lá. Sempre tem padre disponível das 8 da manhã às 8 da noite, todos os dias da semana, tá? E aí você pode se confessar lá, tá bom? Então, aí que tá, Fabiana, você toma anticoncepcional, você tá falando aqui. Muito provavelmente o padre vai te absolver porque ele não sabe dessa realidade. Agora, o que o padre pode perguntar para você é: por que você toma anticoncepcional? Ah, eu tomo porque eu tenho problema de saúde. Ele vai avaliar. Olha, eu tomo porque eu já tenho 4 filhos, padre, eu não consigo, os métodos naturais não funcionam. Na verdade, o padre vai avaliar. Eu sugiro que você, quando você for se confessar, você conte isso para ele. Olha, eu fiquei sabendo agora que os métodos anticoncepcionais eles não são aprovados pela igreja, mas eu queria que o senhor fizesse uma avaliação. Aí ele vai fazer uma avaliação da sua vida. Pode ser que ele te absolva, pode ser que não. Ele vai te dar uma orientação. E pode ser que varie de padre para padre. Mas a igreja, ela condena os métodos anticoncepcionais. É claro que, se você tiver um problema de saúde, por conta de eu tenho endometriose, eu preciso tomar. É lógico que tudo isso é avaliado, né? Então vale a pena você conversar com o sacerdote. Pode ser que sacerdotes também tenham condutas diferentes nessa absolvição, tá bom? A Nádia, Maria Cristina, que ela pergunta. Nádia Araújo. Será que é a Nádia que eu tô pensando? Foi muito bom, que ótimo. Fico muito feliz. Eu contei na quarta-feira de cinzas e ele me disse que ia aprender com as aulas. Maravilha, exato. Ó, você falou com quem? Se você falou com o Padre Regis e você falar que você toma, eu acho que ele não vai te absolver. Se você falar com o Padre Ailton, eu acho que ele vai tentar entender um pouco mais, porque a igreja, na verdade, ela não aprova o uso de anticoncepcional. Nós vamos aprender depois os métodos naturais, tá? Lá para frente, tá bom? Quando a gente for falar do sacramento da confissão, eu vou detalhar para vocês. E do matrimônio, eu vou detalhar. Então, eu vou explicar um pouquinho melhor sobre os métodos naturais. A gente vai aprender lá para frente. Mas a igreja não aprova mesmo, tá bom? Falando como a igreja, pelo catecismo da Igreja Católica que vocês têm, vocês podem ver que a igreja não aprova esses métodos anticoncepcionais. A gente tem que estar aberto à vida, né? Então, tá sempre aberto à vida, né? A finalidade da união do esposo, da esposa, é a união dos corpos, mas com abertura à vida e à procriação sempre, tá bom? A duração da confissão leva, então, 1 hora? Não, é porque você falou o horário, ele Adriana? acha que é o tempo todo de Ah, confissão. não! Ô, Vanderlei, São várias pessoas. várias pessoas entre 8 e 9 horas da manhã, entendeu? E no domingo são muitas pessoas. É uma confissão rápida, tá bom? Porque é muita gente. De manhã é mais tranquilo. Então vai de terça, quarta e sexta, das 8 às 9 da manhã. Tem uma filinha? Não, não, não demora isso. Você pode demorar o tempo que você precisar, de acordo com seus pecados, Tem né? outras perguntas aqui. A Magna pergunta aqui, ó. Posso comungar 3 vezes no domingo? Caso eu for nas 2 3 vezes. missas? Olha só, é indicado o máximo de comunhão por dia 2 vezes, tá bom? Se você for em 3 missas, você comunga em 2, tá bom? Máximo de comunhão num dia são 2 vezes. Se você for em 3 missas, em uma você não comunga, tá bom? A Maria Cristina pergunta: se assistir a missa no YouTube em dia de preceito, é válido ou tem que confessar? Então, mas você assistiu a missa no YouTube por quê? Não poderia, você teria que ir presencialmente. Agora que nós estamos tendo missas presenciais, nós temos que participar presencialmente. Às vezes a gente faz por comodismo isso. Diferente de uma doença, a pessoa está acamada, a pessoa está impossibilitada, a pessoa está cuidando da mãe que é idosa e está com medo do Covid. Aí é relevado, tá bom? Mas em geral tem que participar presencialmente, sim, da missa. Com as pessoas que estão no grupo de risco não Adriana, precisam. eu me confessei, sou casada, tá? Vamos ver aqui, Adriana, tem alguma oração que temos que rezar antes de nos confessar? Na verdade, você vai ter, eu também vou ensinar para vocês depois, né? É o ato de contrição.
Então, você pode também fazer, quando você estiver confessando, o padre, alguns vão pedir um ato de contrição, é reconhecer, meu Deus, eu pequei contra ti, eu estou muito arrependida, eu não quero mais pecar, tende piedade de mim. Isso é um ato de contrição, é esse reconhecimento diante de Deus da nossa miséria, da nossa falta, tá? Mas isso não é antes de confessar, é durante a confissão. Mas pouquíssimos padres pedem isso. Tá bom? Mas eu vou explicar para vocês mais para frente sobre isso. Antes não, antes você pode anotar seus pecados no papel para você não esquecer. Você viu quantos são? Anota no papel, eu costumo anotar para não esquecer. E aí eu levo depois, eu rasgo, queimo para que ninguém, porque aquilo depois vai estar eliminado, né? A Fabiana já falou com o Padre Regis, perfeito. Então, ele vai te orientar sobre isso. Perfeito, Fabiana, tá bom? O que eu tenho que ensinar, o que eu ensino aqui é o que o catecismo pede, tá bom? E aí depois pode ser que o padre tenha uma avaliação pessoal diferente, ele vai entender a sua conduta de uma forma diferente, aí vale uma conversa com o sacerdote. Mas eu tenho que falar aqui o que é a indicação da igreja, tá bom? Socorro, depois dessa aula eu vejo que estou toda errada. Maravilha, graças a Deus, louvado seja Deus. Vamos fazer tudo certo a partir de agora? Combinado, eu também, tá bom? Valeu pra mim. Enquanto tá falando pra vocês, estava valendo pra mim. Vamos fazer certo a partir de agora? É isso aí, hein? No caminho certo juntos. E não teve missa presencial na cidade. Perfeito, Maria Cristina. Não, tá mais do que justificado, não precisa se confessar disso. Não tinha missa, se assistia online. É diferente de a gente estar em casa por conta de preguiça, estava chovendo, eu não fui por causa da chuva. Ninguém derrete por causa da chuva, era mais nesse sentido, tá bom? Mas vocês estão ótimos, tá? É muito bom saber que vocês estão no caminho correto. Desejo para vocês um restinho de semana abençoado. Semana que vem nós estamos juntos de novo online, tá bom? Tiver mais algum questionamento, pode mandar para mim, eu fico aguardando vocês e vou responder com bastante carinho, tá? Grande abraço para vocês, fiquem com Deus.